Um prazer estar aqui com vocês para mais um webinar, pessoal, que a gente vai fazer hoje, referente ao YouConnect, a nova plataforma aí de gestão, né, de telefonia e WhatsApp, faz parte aí do novo portfólio da Iungo, tá, pessoal? É uma ferramenta que está incrível. Eu vou mostrar tudo certinho aqui para vocês. Não se acanhem em perguntar tudo o que vocês quiserem no chat, tá? Ao final ali da apresentação, a gente entra aqui para bater um papo, fazer um overview ali, eu ver as considerações ali de vocês, tá? E eu espero colaborar, contribuir com todos. O pessoal da equipe aqui da Iungo também vai mandar, gente, um desconto especial para os participantes do webinar de hoje, tá bom? Então fiquem atentos aí no chat. Assim que o pessoal mandar, vocês registrem ali o cadastro para garantir a condição especial de fechamento do YouConnect, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com todo mundo para a gente iniciar. Estão visualizando? Certinho, né? Perfeito, vamos lá, pessoal. Bom, o YouConnect ele foi desenvolvido, gente, principalmente pensando ali na demanda do mercado. Então, assim, a Iungo ela é uma empresa que inova bastante, né? Desde a nossa criação até o momento, a gente sempre acompanha ali as tendências do mercado, principalmente por atuar no ramo aí de telecomunicações e tecnologia. Então, vocês, mais do que ninguém, sabem, né? Atuando aí em vários segmentos diferentes, atendendo o cliente de vocês, que os meios de comunicação avançam a cada dia. Por exemplo, ontem mesmo o Instagram lançou ali uma funcionalidade nova que eu ainda preciso me inteirar e entender melhor, que parece que é algo de repost, enfim. Então, todo dia tem uma atualização em um meio de comunicação diferente. E se a sua empresa não se atualiza de acordo com esses meios de comunicação, em algum momento você vai ter um problema, né? Então, de repente, o seu cliente está atualizado em determinado meio de comunicação, ele tenta se comunicar com você através desse meio e acaba não conseguindo porque talvez a sua empresa não esteja atualizada nesse mesmo viés, né? Nesse mesmo propósito. Então, com base nisso, a gente desenvolveu o YouConnect, tá? É uma ferramenta que une ali a parte de mensageria de WhatsApp com a parte de telefonia, que vocês já conhecem, já utilizam aí provavelmente, né? O PABX da Iungo, depois manda no chat aí quem é cliente, quem não é. E justamente para unificar, para centralizar esses atendimentos, pessoal. Qual que é o que a gente notou, né? Muitos dos nossos clientes vinham pontuando isso, a descentralização de demandas, de contatos. Então, às vezes, o usuário final, ele acaba, o colaborador da sua empresa, né? Ele acaba atendendo o cliente final aí do seu negócio através do WhatsApp pessoal dele. Então, o cliente tem hábito de fazer contato com vocês, tanto via telefone, né? A gente fez essa pesquisa, então os canais mais acionados realmente é o telefone e o WhatsApp. E quando ele não fala com você no telefone, ele te manda mensagem no WhatsApp. Só que se esses canais não estão centralizados, ele acaba falando no WhatsApp pessoal ali do seu colaborador, né? E o telefone ele fala de fato no telefone corporativo da empresa. Qual que é o problema disso? A informação ela fica descentralizada. Então, se esse funcionário um dia é desligado, ou precisa sair de férias, ou enfim, infelizmente apresenta um atestado por questões de saúde ou algo do tipo, você não consegue dar continuidade no que o cliente tratou com ele via WhatsApp, porque você não tem nenhum tipo de acesso a isso, né? A comunicação ela fica centralizada no celular pessoal do funcionário. Então, com base nisso, a gente tem notado também essa tendência de multicanalidade no mercado, que é centralizar a comunicação para que ela seja uma comunicação fluida, tá? E desenvolvemos aí o YouConnect, uma ferramenta aí que vai unir a telefonia e o WhatsApp para vocês, e toda a parte de gestão também. Então, logo aqui na tela inicial, pessoal, vocês vão ver que já tem o íconezinho aqui do telefone, que é o ramal de vocês, né? Já instalado aqui na ferramenta, então consigo fazer e receber chamadas através aqui desse ícone, depois a gente faz uma demonstração para vocês verem, mas basicamente ele vai funcionar igual o softphone, o aplicativo, o telefone que vocês já conhecem da Iungo. Então, quando eu tiver em uma chamada, eu consigo deixar ela em espera, consigo transferir para outro atendente, com todas as facilidades do
PABX. E, ao mesmo tempo, eu já tenho aqui todo o acesso de histórico de conversas do meu número empresarial, pessoal. Uma coisa bem legal, a gente está falando de centralização ali de meios de comunicação, né? Até porque são muitos, cliente manda e-mail, manda WhatsApp, liga, enfim. Aqui na tela inicial você já vai ter todas as conversas de WhatsApp, você pode centralizar elas em um único número. Então, Letícia, eu tenho o número principal aqui da minha empresa, mas eu tenho mais, não sei, 5 chips que atendem o WhatsApp. Você consegue centralizar tudo isso na plataforma. Então, você já tem acesso a tudo, inclusive em um único número. Então, eu quero ter um número principal aqui do WhatsApp e que todos os meus funcionários atendam através desse número. É possível, tá? O cliente ele vai entrar em contato através desse número, vocês conseguem configurar um fluxo de atendimento que funciona como se fosse uma URA, né? De distribuição ali entre os departamentos, e o fluxo distribui ali para os usuários responsáveis. Então, como que funciona aqui na parte de conversas, pessoal? Vocês vão ver que tem uma abinha aqui, atribuídas, que eu sempre falo para os clientes que o que é essa atribuídas? É tudo que está em andamento, é tudo que o cliente entrou em contato e já teve interação de um atendente. São coisas que estão em aberto, digamos assim, tá? Aqui na abinha novas, são as conversas em que clientes entraram em contato, porém não teve nenhuma interação ainda. Nenhum atendente interagiu, nenhum atendente... o cliente aqui, no caso, vou usar como exemplo a conversa aqui da Gabriela Milan. Ela mandou um olá, o bot atendeu e ainda não teve nenhum tipo de retorno humano. Então, ele fica aqui na abinha novas, tanto que ele dá aqui a opção para vocês. 4 conversas não atribuídas disponíveis. Atribuir a agentes online, para ele distribuir ali aos usuários que estão online, para que eles deem andamento nessas tratativas, tá? Então, você consegue monitorar também tudo que não teve interação. Aqui no Atribuídas, tudo que teve interação humana e está em andamento. Aqui todas é basicamente todo o histórico de conversas de vocês. E vocês têm uma abinha também, pessoal, que são as conversas resolvidas. Então, deixa eu fechar aqui para ficar mais limpa a tela. Abinha resolvidas, como que funciona? Tô aqui em atendimento, tô na conversa aqui da Rani, tô conversando com ela, enfim, tratei, ela pediu, sei lá, uma segunda via de boleto, eu enviei, finalizei o assunto com a Rani, a gente não vai continuar tratando, enfim, não preciso mais mandar nada para ela, eu consigo marcar essa conversa aqui, como resolvidas. Ela sai da minha aba de em atendimento, né, que são as coisas que estão em andamento, e vem aqui para a abinha resolvidas. Se por um acaso a Rani me mandar uma outra mensagem, essa conversa volta ali para a parte de atribuídas, né, que são coisas que estão em andamento, ou se eu precisar mandar uma mensagem para ela, eu consigo vir aqui e reabrir também. E aí ele sai da abinha resolvidas e volta para a parte de atribuídas, que são as que estão em andamento. Isso facilita muito para o gestor, pessoal. Então, e para o atendente também, né? Ele sabe o que ele finalizou, o que ele ainda precisa dar retorno, o que ele ainda precisa interagir. Mas o gestor, assim que ele abre, esse acesso, inclusive, que eu estou compartilhando com vocês, é um acesso administrador, ele consegue bater o olho e ver tudo que está em andamento, tudo que foi resolvido, as coisas que ainda não estão em tratativas, e consegue ele mesmo também direcionar para a equipe, caso não tenha sido direcionado de forma automática ou ninguém tenha pegado ali para tratar, tá bom? E aí, pessoal, seguindo aqui, exatamente igual ao WhatsApp, consigo mandar as mensagens aqui através da abinha de conversas, né, utilizando a função responder. E uma outra função bem legal é a parte de mensagem privada, pessoal. Tanto que, ele abre até numa corzinha diferente, né, um amarelinho mais claro aqui, e ele dá a mensagem. A mensagem será visível apenas para atendentes. Como que funciona? A parte de mensagem privada, ela vai funcionar para passagem de bastão, pessoal. Então, lembra que eu falei que vocês conseguem ter o atendimento todo centralizado em um número só, vários departamentos, todo mundo atende e recebe e faz, né, chamadas, conversas através do mesmo número. Aqui na parte de mensagem privada, quando, por exemplo, eu estou falando com a Rani e eu sou do comercial, eu preciso transferir a conversa dela para o financeiro porque ela lembrou que ela tem uma pendência e ela gostaria de quitar. Eu consigo direcionar uma mensagem privada em que a Rani não vai ter acesso a essa mensagem, tá? É uma mensagem só em que usuários internos da empresa conseguem verificar, pontuando alguma coisa ou fazendo a passagem de bastão. Por exemplo, o cliente tem interesse em boleto pendente. E envio. Vocês vão ver que ele fica até com uma corzinha diferente, né? E com um cadeado aqui, significa que essa mensagem é uma mensagem que está visível somente para os atendentes da empresa. A Rani não vai receber, tá bom?
Aqui você consegue também colocar emojis, né? Assim como o WhatsApp, anexar arquivos, documentos, exatamente igual ao WhatsApp. Mas aqui na abinha mais detalhes, pessoal, vocês conseguem verificar mais funções, mais facilidades que vão auxiliar no dia a dia da empresa de vocês, tá bom? Então, logo de cara que quando eu abro o mais detalhes, no caso aqui da Rani, né? É um cliente que já está na agenda aqui do multicanal, então a gente consegue alimentar, né, o cadastro dela com dados. Então, por exemplo, a empresa dela, Yungo Telecomunicações, fica em São Bernardo, o e-mail dela é raniele@yungo.cloud. Então, eu consigo alimentar essa agenda, né, esse cadastro, para que eu já tenha ali mais facilmente os dados do cliente salvos aqui quando eu estiver conversando com ele. Baixando aqui um pouquinho, pessoal, uma função que eu acho sensacional, principalmente eu atuando ali na frente comercial e de pós-vendas, é a função de agendar a mensagem. Então, às vezes a gente está tratando ali com o cliente, é um assunto que não vai ser resolvido naquele momento, ou que depende do retorno de terceiros, ou que o cliente ainda vai confirmar alguma coisa. Eu consigo clicar aqui no agendar, por exemplo, colocar um título, ó, vou colocar um título aqui de teste e consigo redigir uma mensagem, por exemplo, oi, fulano, você conseguiu confirmar tal informação? E eu seleciono o número, né, obviamente, de qual vai sair essa mensagem. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, pessoal, mas vocês conseguem cadastrar mais de um número na ferramenta e nomeá-los. Por exemplo, tem cliente que tem mais de uma unidade, né, que coloca, por exemplo, número, unidade Guarulhos, número, unidade Santo André. E aí você consegue selecionar aqui por qual número a mensagem vai sair. No caso, a gente usa um demonstrativo aqui, que é a apresentação comercial. E eu consigo selecionar a data e horário de envio. Olha que legal. Então, se é de repente uma confirmação que o cliente falou, ó, até a semana que vem eu te dou um retorno, eu consigo já deixar esse follow-up agendado, ó, para a semana que vem, dia 14 às 10h15, e deixo aqui a mensagem agendada, ó, mensagem agendada com sucesso. Então, ele vai constar aqui, ó, mensagens agendadas, tem como eu agendar mais de uma mensagem, tá? Se é uma coisa mais recorrente, consigo já deixar essa mensagem. Quando chegar na data, a ferramenta ela vai disparar essa mensagem que eu cadastrei aqui automaticamente para o cliente, como se fosse eu redigindo. Então, eu não vou precisar lembrar no dia que eu precisava cobrar esse cliente de alguma coisa. Eu já deixei agendada, ela vai disparar automaticamente assim que o cliente retornar, ele consta ali na minha fila. De repente o cliente retornou com a informação antes, eu consigo vir aqui, ó, e excluir a mensagem ou editar o texto que eu coloquei nela, se tiver alguma modificação, tá? Então, vou excluir aqui para não disparar para a Rani. Então, agendamento excluído com sucesso é uma função bem legal, principalmente para follow-up e acompanhamento, ajuda bastante. Seguindo aqui, pessoal, para a parte de ações da conversa, a gente consegue fazer as transferências. Então, você vai ver aqui, ó, atendente atribuído, comercial, né? No caso, é a ferramenta de demonstração geral, mas eu consigo transferir ela tanto por atendente quanto por equipe. Então, se eu sei exatamente com qual pessoa que vai ficar, qual pessoa vai dar andamento no atendimento aqui da Rani, eu posso transferir diretamente para ela, como, por exemplo, atribuir diretamente ao Danilo, e já vai aparecer lá na fila dele para ele dar continuidade. Vai sair da minha e ir para a fila dele. Se eu não souber, eu sei que essa demanda é com o setor de suporte, mas eu não sei qual que é o técnico que vai tratar. Eu consigo direcionar para a equipe. Então, aqui eu consigo, por exemplo, direcionar direto para o suporte. E aí, dentro da equipe do suporte, vai ter todos os colaboradores pertinentes a ela, vai aparecer para todos eles, e aí quem puxar ali aquela conversa para dar continuidade, segue com o atendimento. Ou, se vocês quiserem, também tem como cadastrar, né, configurar para que a ferramenta faça essa atribuição de forma automática, tá? Muitos clientes que já estão utilizando aí o Connect, né, nos pediram isso, para que ela atribua de forma automática. Assim, às vezes o usuário vai falar, mas eu esqueci de puxar para mim, eu não vi e tudo mais. A ferramenta atribui ali de forma automática na fila dele, tá bom? E aí o critério que ele usa é sempre a quantidade de conversas abertas que aquele usuário tem no dia. Então, se eu, Letícia, estou com 5 conversas e meu companheiro de equipe está sem nenhuma, por exemplo, ele vai priorizar encaminhar para o meu companheiro que não tem nenhuma, tá bom? Sempre nesse intuito. Aqui também, pessoal, tanto que aqui no exemplo da minha conversa, vocês conseguem enxergar, né, aqui. A Rani tá limpo aqui, não tem nenhuma sinalização, mas aqui no Letícia tá aparecendo aqui esses 3 exclamações, né, que quando a gente passa o mouse em cima, consta como urgente. O que que é?
é a prioridade da conversa. Então, ó, a Rani está sem nenhuma prioridade. Mas, se for um assunto urgente, né, eu consigo classificar aqui, ó, ela tem uma certa urgência em tal demanda. Ó, coloca aqui uma urgência baixa, ó, vai aparecer o exclamaçãozinho assim, mais fino aqui, mas quando a pessoa bater o olho, ela sabe que ali tem uma certa urgência, ou o que tem mais urgência, o que tem menos urgência. Então, facilita bastante ali no atendimento também. Tem muita função nessa tela, né, pessoal? É muito legal. Aqui na parte de tag de conversas, gente, é uma questão mais de personalização do projeto de vocês, tá? Não é algo tão padrão. Então, depende muito de como vocês atuam, né? Eu sempre coloco que a tag, ela vai ser literalmente uma etiqueta que vai ficar aqui na conversa. Então, por exemplo, vou classificar aqui na Yungo a gente segmenta, né? A gente, como atende muitos setores diferentes, a gente segmenta a nossa carteira por setor. Então, a gente consegue classificar, por exemplo, clientes que entraram em contato do setor de tecnologia, clientes que entraram em contato do setor de contabilidade e por aí vai. O Denilson está entrando aqui, o pessoal vai admitir. Então, consigo segmentar. Mas tem clientes que, principalmente pessoal ali de contabilidade, né, que classifica, por exemplo, as tags como documentos. Então, esse cliente está faltando enviar tal documento. Eu sinalizo aqui, crio a tag que eu acho pertinente, né, e sinalizo aqui. Então, a partir do momento que eu coloco, ó, contabilidade, a Rani vai aparecer aqui com a etiquetinha contabilidade. Então, qualquer lembrete, qualquer etiqueta que eu quiser padronizar ali para minha equipe que eu quiser colocar, tem como também. E você consegue, ao final da semana, ao final do mês, extrair um relatório dos clientes sinalizados com a tag X que você colocou, por exemplo. Então, aqui na Yungo, eu consigo, por exemplo, vir aqui depois em relatórios e filtrar as conversas que estão com a tag contabilidade do último mês. Tá? Então, aí cabe mais a estratégia da empresa de cada um. Seguindo aqui, pessoal, informações da conversa, a nossa parte de Kanban, tá? Serve mais para organização ali da etapa em que cada conversa consta. Eu acho que funciona muito bem para times comerciais, mas vocês podem aplicar para qualquer setor. Vou usar aqui o exemplo do comercial, tá? Então, aqui vocês estão vendo que tem. Opa, baixa aqui. Vocês estão vendo que tem ADM, saque, departamento pessoal, que a gente colocou aqui como exemplo, e tem o vendas. Nenhum deles está selecionado, mas vamos usar aqui como exemplo vendas. Estou tratando com a Rani, enfim, sou da equipe de vendas, ela está na etapa de prospecção. Eu estou tentando prospectar a empresa dela para fechar conosco. Eu consigo selecionar aqui prospecção, que também é um filtro que vai ter, e aqui do ladinho, pessoal, ó, Kanban. Eu vou ter uma etapa chamada Kanban, que faz a organização dessas conversas. Então, quando eu venho aqui em vendas, por exemplo, ó, eu consigo ver tudo que está em prospecção, tudo que está em orçamento, tudo que está classificado em negociação e acompanhar isso de forma visual mais fácil, tá? Então, embora já tenha o filtro aqui na tela inicial, né, para vocês verem tudo que está em andamento, tudo que ainda está pendente, vocês conseguem ainda classificar em qual etapa que aquela conversa está através aqui do Kanban. E aqui também o céu é o limite. Vocês conseguem editar, não é um padrão, tá? Então, vocês conseguem editar de acordo com as etapas que o departamento de vocês percorre, que a empresa de vocês percorre, e de acordo com os departamentos também. Então, Letícia, o meu departamento de vendas não tem esse fluxo aqui, é um fluxo diferente. Vocês conseguem colocar as etapas de acordo com o que vocês precisam, tá? Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Quando eu clico em editar pipeline, ó, consigo alterar o nome da equipe, a descrição, e eu que crio as etapas ou excluo elas aqui do fluxo, tá bom, pessoal? Então, é bem legal essa função também e consigo criar novas pipelines, quantas eu quiser, ou uma pipeline geral para todo mundo. Como eu disse, cabe aí a estratégia pessoal da empresa de vocês. Seguindo aqui, ó, fica sempre todo esse direcionamento, pessoal, fica aqui em mais detalhes, tá? Do lado do contato da pessoa. Então, eu baixo aqui, passamos pela parte de Kanban. Atributos do contato são informações que eu alimento ali, de repente, uma informação, né? Ou algo mais relevante em relação ao cliente que todos precisem saber. E conversas anteriores, então eu consigo ver todas as interações que a Rani teve com a gente e os participantes da conversa. Então, nesse caso, como ela só interagiu com o comercial,
aparece aqui só o comercial. Mas, se teve mais de uma pessoa envolvida em determinado momento, ele vai aparecer aqui, comercial e financeiro, e todo o histórico certinho, para que vocês saibam também todas as etapas e o que ela já tratou, quando ela acionou, e, novamente, né, centralização ali de contatos, de fluidez nesse atendimento. Então, de repente, ela tratou uma coisa há um mês atrás e ela quer retomar, você vai ter todo o histórico e com quem foi que ela tratou, para que você possa dar continuidade. Isso não fica mais tão centralizado no celular pessoal do colaborador, ele fica realmente no ambiente corporativo para que qualquer pessoa, qualquer colaborador ali da empresa tenha condição de dar andamento, tá bom? Então, da parte de conversas, é isso. Ah, consigo mandar áudio também, às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, por ver que é via navegador, consigo mandar áudio? Consegue, mandar e receber, tranquilo, tá, pessoal? Então, na parte de conversas, tem todas essas funções. Como eu disse para vocês, vocês conseguem colocar mais de um número, então vejam que a gente usa como padrão aqui de demonstração o número conectado na apresentação comercial. A gente colocou lá um número e nomeou ele como apresentação comercial. Mas conforme vocês tiverem, né, números diferentes cadastrados na plataforma, ele notifica aqui em cima da conversa, ó, por qual foi o número que aquele cliente entrou em contato. Então, se eu tiver apresentação comercial e apresentação financeiro, por exemplo, ele vai notificar aqui por qual número que entrou em contato, porque aí eu consigo medir também a estratégia ali de divulgação dos meus números, caso eu tenha mais de um, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, eu vou ter uma agenda de contatos. Essa agenda vocês podem importar através de alguma agenda que vocês já tenham de cliente, ou vocês mesmos irem salvando ali. A ferramenta ela salva automaticamente também, tem essa possibilidade. Então, toda vez que um cliente encaminhar uma mensagem para vocês, ele já vai salvar o nome que está ali no WhatsApp da pessoa, tá? Com o número dela, é o básico. E aí depois vocês conseguem nutrir essas informações, colocando a qual empresa que ela pertence, endereço de e-mail e tudo mais. Tem como. E para cadastrar um novo contato, é exatamente como funciona na agenda de qualquer dispositivo aí de celular, de agenda de computador, agenda do nosso ramal Softphone mesmo. Você clica aqui em novo contato, ele vai pedir as informações e ao final você salva, tá bom? Então, da parte de agenda também é bem tranquilo. Consigo filtrar aqui, né? Se eu tiver uma agenda muito grande, eu consigo filtrar, por exemplo, o contato que eu quero através do nome dele, através do nome da empresa, enfim, do que eu achar melhor. Então, a agenda de contatos também é bem legal, porque aí também quando o cliente entrar em contato com você, você já sabe ali de qual empresa que ele é, já tem todas as informações. Vocês vão ter também toda uma parte de relatórios, pessoal. Então, como eu disse, vocês conseguem metrificar isso, então, conversas abertas, atribuídas, resolvidas, status dos atendentes, né? Quantos que estão online, ocupados, desconectados, e ele vai medir ali, conforme vocês forem tendo fluxo, né? O tráfego de conversas por atendentes também, ele vai te dar todo esse parâmetro. E vocês conseguem clicar aqui ó, nesses 3 pontinhos para ter mais detalhes de outros assuntos. Então, aqui ele vai te dar uma visão geral, mas eu consigo filtrar relatórios por conversas, relatório de CSAT. Então, nos últimos 30 dias, todas as notas ruins de atendimento que eu tive, todas as notas excelentes, selecionar ali os atendentes, né? Eu quero ver as notas boas que o Danilo teve, então eu consigo filtrar por equipe. Isso também é algo que vocês conseguem configurar e também para que seja encaminhado ao final de cada atendimento uma pesquisa de satisfação, que aí ele reporta os dados para cá. Relatório do bot, então questões que foram resolvidas ali pelo fluxo de atendimento automático, por atendentes, por tags que eu havia falado para vocês, por canal é os números que vocês têm cadastrados aqui na plataforma, por equipes e também o relatório do telefone, que é o ramal aqui, quantas ligações eu fiz e recebi através aqui do ramal da minha ferramenta, tá? E aí eu consigo filtrar também por atendentes. Então, a parte de relatórios também é bem completa, auxilia bastante ali nas estratégias do dia a dia de atendimento e acompanhamento também. A parte de Kanban, a gente passou ali, né, que é basicamente as etapas em que as conversas estão classificadas. E aqui a gente tem o fluxo de atendimento, pessoal, a gente chama de Ungo Flow, que é onde vocês vão criar o flow de atendimento automático
de vocês, tá? Alguns clientes optam por ter, outros por não ter, é opcional, mas quando você quer centralizar principalmente tudo em um número só, a gente recomenda ter, porque ele vai ter pelo menos um filtro inicial ali. Então, você consegue configurar quantos fluxos você quiser, consegue configurar, assim como a URA, né? Um fluxo para horário de atendimento e um fluxo para fora do horário de atendimento, tá? Então, também é possível. E aí, aqui o céu é o limite. A nossa equipe, ela, assim que vocês iniciam um projeto com a gente, né? A nossa equipe de implantação faz uma reunião com vocês para entender como que é o atendimento da sua empresa, quais são os departamentos, tudo certinho, para auxiliar na montagem desse fluxo. A gente tem até alguns modelos padrões que vocês podem escolher ali de acordo com o que vocês precisam e a gente vai ajustando. Então, vou entrar aqui em um como exemplo, só para vocês verem. Então, consigo criar ali uma mensagem de saudação. Então, bem-vindo ao atendimento da Iungo. Selecione a opção a qual deseja atendimento. E aí você coloca ali os seus departamentos. Conforme o cliente for interagindo e clicando na opção que ele deseja no fluxo, o fluxo vai direcionando ali, para os departamentos responsáveis ou retornando com uma mensagem para ele. Consigo colocar para ele retornar com imagem. Enfim, consigo colocar que essa opção de coletar é muito legal também, pessoal, porque para não ficar aquela coisa também muito robotizada, eu consigo colocar para ele coletar, por exemplo, determinada informação que o cliente me passar. Então, como é seu nome? Meu nome é Letícia. Então, a partir de então, ele vai me tratar como Letícia, entendeu? Então, é bem bacana também. Aqui o céu é o limite. Vai de acordo com o que vocês precisam na empresa. Tem empresas que optam por um fluxo mais curtinho, tem empresas que gostam de um fluxo mais completo, né? Para um direcionamento ali, de repente, você precisa coletar CNPJ, nome da empresa, ou alguma informação para que você consulte algo para o cliente, você já consegue colocar ali no fluxo para que, quando chegar para o atendente, ele já tenha todas as informações que ele precisa para dar andamento. Eu particularmente, esses dias estava tratando uma viagem que eu estou fechando e eu notei, né, que na agência de viagens eles sempre pedem o número da reserva da viagem, porque aí quando cai para o atendente, ele já sabe o que você tem fechado, enfim, o que você tem ali no pacote que você reservou e já consegue dar continuidade com você com base naquilo, né? Então, muitas empresas fazem isso, é bem bacana também. E aqui, pessoal, na parte de configurações, o administrador, uma coisa importante, gente, vou até reforçar aqui. Tudo e todas essas informações que eu passei para vocês fica no acesso de administrador, tá? São dois tipos de acesso. Então, eu posso obter o acesso de administrador e o acesso de agente, né, que é o usuário final. É o administrador que determina o que o usuário final vai visualizar. A princípio, todas essas informações ficam só para o administrador. O usuário ele fica com as conversas, a agenda e o Kanban para ele se organizar ali em qual etapa está cada conversa. Relatório, edição de fluxo, edição de configuração, não fica sob responsabilidade do agente, tá? Só sob responsabilidade do administrador. Vocês podem ter mais de um administrador, tá? Isso não influencia nas configurações, né? É mais a questão de quem vai poder visualizar o quê, tá? E o administrador, ele consegue vir aqui, por exemplo, perfil de atendente e editar. O atendente aqui, o pessoal do CS, eu quero que ele gerencie as conversas, gerencie aqui as conversas não atribuídas e gerencie os relatórios, por exemplo. Eu consigo ticar aqui o que eles vão visualizar ou não, tá bom? Então, cabe ao administrador direcionar isso. E aí aqui, pessoal, configurações. Então, se eu, na minha empresa, contratei 20 posições, eu consigo criar até 20 atendentes aqui e distribuir entre o pessoal. Claro, novamente reforçando, num primeiro momento, a nossa equipe faz toda a configuração para vocês, deixa tudo prontinho para que vocês utilizem com mais fluidez, mas vocês terão autonomia para editar, né? Por exemplo, eu quero alterar aqui o acesso do Cristiano, por exemplo, que é administrador, para um atendente. Então, um gestor vai sair de férias, eu preciso colocar um atendente para que fique ali com o administrador, para ir distribuindo para a equipe. Fica a total autonomia de vocês, tá? Essas questões. Então, é bem bacana também.
Consigo editar aqui o perfil dos atendentes, né? Criar equipes ou excluir equipes. Então, quero criar equipe comercial. Dentro da equipe comercial vai ficar a Letícia, a Ana e o José. Então, consigo editar isso aqui também, ó, selecionar quais são os participantes da equipe. Então, o Luna vai fazer parte da equipe. Então, atualizo aqui, ó, pronto, já atualizou, é bem intuitivo. Os canais, né, que são os números que vocês têm cadastrados ali na plataforma, então você consegue nomeá-los também. As tags, então você consegue criar a tag aqui, colocar o nome, a cor que você acha melhor para ela, para melhor identificação. Atributos personalizados, né, que é a edição ali do Kanban, como eu disse, né, totalmente personalizado de acordo com os departamentos e etapas da empresa de vocês. As regras de automação, né, que são questões mais relacionadas ao fluxo, horário de atendimento, fora do horário de atendimento, você consegue criar essas regras também para a empresa de vocês. Atalhos, muitos agentes utilizam a função de atalhos, pessoal. De repente, um cliente tem uma dúvida, os clientes, né, têm alguma dúvida que seja recorrente, ou vocês têm uma mensagem padrão, por exemplo, quando vocês vão enviar um orçamento, você consegue criar um atalho para quando o atendente discar, por exemplo, barra, ele dá todas as opções de atalho ali e ele clica no texto pronto que ele já quer encaminhar e só substitui as informações, algo assim. Hoje o WhatsApp ele tem algo parecido, então algo que a gente conseguiu replicar para a ferramenta aqui que ficou bem legal. E o registro de auditoria, galera. Então, aqui ele vai mostrar, né? Por exemplo, quando que o fulano se conectou, quando ele se desconectou, o horário, as alterações que o pessoal fez. Então, ó, comercial, vocês viram, né? Que eu adicionei o Luna ali na equipe, ó, o comercial adicionou o Luna na equipe tal. Então, ele vai dar todo esse histórico, né? Esse registro de auditoria. É o dedo duro aqui da ferramenta. É, aqui na parte também do acesso de vocês, né? Eu estou no acesso comercial, vocês conseguem entrar em configurações de perfil, pessoal, para editar, por exemplo, senha, né? Uma nova senha, enfim, alterar algo ali, e as notificações. Tá, então, cada pessoa prefere receber as notificações ali de um jeito, com um toque em específico, o que notificar, né? Enfim, você consegue editar por aqui também, tá certo? A ferramenta, eu falei bastante, né? A ferramenta é bem completa, pessoal. Acredito que vocês consigam identificar melhorias para a empresa de vocês também, utilizando ela no dia a dia, porque ela tem muitas funções. Ó, até voltei aqui para a tela de conversa, vocês viram que abriu uma telinha aqui, ó, que fica nesses 3 pontinhos também, onde eu consigo filtrar as equipes, né? Então, quero ver as conversas só da equipe comercial, só da equipe do suporte. Consigo colocar aqui todas as conversas, consigo filtrar por tag, só o que está tagueado como contabilidade. Enfim, são muitas funções e vocês administram essas funções, né, de acordo com o que vocês precisam ali para o dia a dia da empresa, ok? Lembrando que vocês sempre estarão resguardados e respaldados, né, pelo nosso setor técnico e de suporte para elaboração de todo o projeto. Então, Letícia, eu achei muito legal, eu acho que pode agregar para minha empresa, mas eu não sei nem por onde começar. Calma que o nosso time auxilia vocês. A gente já implantou projetos em diversos segmentos, então a gente tem modelos específicos também de configurações, né, que vocês podem ir moldando, né? É totalmente flexível, vocês podem ir moldando ali no dia a dia. Tá certo, pessoal? Eu vou parar de compartilhar aqui agora para eu entrar no chat com vocês para verificar as perguntas. Se ficou alguma dúvida, podem mandar. O momento é agora para a gente bater um papo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Não tá. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? O que que vocês acharam? Manda aí no chat para a gente conversar um pouquinho. A Gabi mandou, ó.
Consigo montar um fluxo específico para cada setor da empresa? Consegue, Gabi. Então, lá no fluxo, pessoal, vocês vão criar, por exemplo, a gente usou o exemplo ali do fluxo principal da Yungo, né? Conforme ele vai direcionando para os setores responsáveis, direcionou para o financeiro. O financeiro tem toda uma etapa de validação com o cliente, de coleta de dados, algo assim. Eu consigo moldar para cada departamento em específico. Então, consegue sim, e consegue colocar um fluxo diferente também, pessoal, para cada canal. Então, uma coisa que eu notei bastante é que tem empresas que têm diferentes números que atendem diferentes localidades. Então, a unidade X opera de um jeito, a unidade Y de outro, eu consigo colocar fluxos diferentes em cada canal que eu cadastrar lá, tá? Inclusive, fluxos específicos para épocas sazonais, sabe? Férias coletivas, Natal, Ano Novo, feriado, você consegue alterar o fluxo daquele canal em respectivo conforme vocês precisarem. Então, totalmente editável. Rafaela, posso ter mais de um número cadastrado? Pode, pessoal. Inclusive, a gente consegue, muitas empresas hoje elas utilizam um número móvel, né, para o WhatsApp. Já tem um número móvel e não quer perder aquele número. A gente sempre orienta a centralizar no número fixo, né, passar mais credibilidade e tudo mais. Mas quando você vai fazer essa migração, você consegue cadastrar o número móvel que você já tem atendimento também lá na plataforma, para que você não perca as mensagens que esse número móvel encaminhar. Então, Letícia, eu vou fazer a migração aqui, vou passar a divulgar só o meu número fixo, só que tem clientes que estavam habituados a entrar em contato no meu outro número, que é o meu número lá de celular. Você consegue cadastrar esse número para que ainda assim vocês não percam as mensagens que forem para eles, mas aí você vai fazendo essa, como eu posso dizer, essa transição de forma mais tranquila, vai reforçando a divulgação do número fixo e com o tempo o pessoal vai centralizar tudo no número fixo. Quando você vê que já não tem tanto acionamento no seu número antigo, no seu número móvel lá de celular, você pode desconectar ele também, tá bom? Então, é algo bem bacana também. Se eu precisar ligar para o meu cliente, a gravação ficará armazenada em algum local? Sim, pessoal, a gravação, lá no sistema, né, no Uconnect, vocês têm uma abinha de relatórios, que ele vai ficar todo o registro ali das chamadas, mas quando você integra, né, a parte de telefonia com o WhatsApp, vocês têm o painel administrativo também, em relação só à telefonia, que é onde fica armazenado as gravações de chamada. Então, se você precisar extrair aquele áudio em algum momento, vocês conseguem, tá? Lá no Uconnect, na parte de relatórios de telefone, você consegue ver quando que foi realizada a chamada, por qual atendente, o tempo de duração da ligação. Vou precisar desse áudio, você acessa o painel administrativo ali da Yungo, dos seus ramais, e consegue extrair o áudio, tá? Ele fica armazenado por até 30 dias, de 25 a 30 dias, tá? Mas a gente tem uma integração com o Google Drive também, para que vocês armazenem por mais tempo. Então, o pessoal que tiver interesse nessa função, aciona a gente aqui aciona sua gerente de contas, pessoal aqui do pós-venda, para que a gente auxilie vocês, tá bom? O Esteliano perguntou: o atendimento se integra com alguma IA? Tem como, é uma boa pergunta, Celiano, mas tem como a gente fazer sim. Era uma função que a gente já havia colocado, mas estamos fazendo alguns ajustes, onde ele integra com a OpenAI, para que a OpenAI dê algumas sugestões ali de respostas quando o atendente estiver conversando com o cliente final. Então, ele teria uma função mais básica, assim, de início, e é algo que a gente está tentando aprimorar ali com desenvolvimento para os próximos meses, né? Para que ele seja integrado, sim, com inteligência artificial para mais análises, né? Análises ali de conversas, de demandas, é algo que a gente gostaria bastante. Mas hoje seria mais no formato básico mesmo, para inteligência artificial, sugerir ali algumas respostas automáticas enquanto tiver a tratativa com o cliente, tá? E aí, obviamente, vocês integram com o link que vocês possuem com a OpenAI, tá? Não é uma questão da inteligência artificial da Yungo, né? Vocês pegam o link que vocês já têm com a OpenAI, ChatGPT, enfim, e colocam lá para fazer como se fosse uma API, né? Para eles se integrarem. É uma função que ela está passando ali por alguns ajustes, né, finais, mas que
tem como nesse cenário mais básico. Agora, eu quero fazer uma síntese de todas, do assunto mais falado no mês de janeiro desse ano. Isso ele ainda não tem, infelizmente, mas é um bom ponto e é algo que a gente já levou para o desenvolvimento colocar no escopo, que em breve a gente gostaria de ter sim, na ferramenta, tá bom? Lembrando, pessoal, que aqui a gente passou um overview da ferramenta para vocês verem tudo que ela contempla e, enfim, identificarem alguns pontos em que ela pode auxiliar na operação de vocês, mas cada projeto ele é personalizado de acordo com a sua empresa. Então, caso vocês gostaram, pô, gostei do YouConnect, acho que pode agregar, o pessoal do marketing vai mandar, não sei se já até mandou aqui no chat, o, o link para vocês fazerem o cadastro e pegar o desconto. E aí a gente pode entrar em contato com vocês depois para agendar uma reunião para falar de forma mais personalizada sobre o projeto de vocês. Ó, o pessoal mandou aí no chat. Não se esqueçam, se cadastrem, porque aí a gente consegue entrar em contato depois via telefone ou marcar uma reunião via Teams para falar de forma específica do projeto da empresa de vocês. Então, vocês vão passar, olha, Letícia, minha empresa atua assim, assim, assado, o que eu gostaria de ter, isso, isso e isso. Aí a gente vê a viabilidade de moldar o projeto de acordo com a necessidade de vocês, tá? Cada segmento atua de uma forma, então cada projeto para a gente acaba sendo um projeto diferente. Então tem que ser personalizado mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Acho que fomos, né? Quem tiver interesse em conhecer mais, não deixem de fazer o cadastro aí no link, como eu disse. A gente vai entrar em contato com vocês para personalizar um projeto bem legal. Tenho certeza que agrega bastante. Vocês têm tantas facilidades que hoje o WhatsApp cru não dá, que com certeza já facilitaria aí muitas coisas. Eu, particularmente, sou fã da facilidade de agendar o follow-up de mensagens. Eu adoro essa. Mas aí cada empresa é uma empresa. Sim, foi bem esclarecedor. Obrigada, Amandinha. Então, fechamos por aqui, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Eu agradeço a participação de todos em mais um webinar. Nós devemos fazer mais também nos próximos dias ali, ainda esse mês que vem. Então, divulguem para os amigos, indiquem. É uma novidade bem legal aí no mercado. Você ter seu PABX, né? Sua telefonia integrado com o WhatsApp, os principais meios de comunicação ali das empresas. Então, é algo que com certeza agrega bastante para vocês. Muito obrigada pela presença de todos e a gente se vê no próximo webinar. Um beijo!